Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa palestra, aqui, essa roda de conversa, com o nosso querido amigo Valdemir Cruz, né, com o tema Pós-Venção do Suicídio. Queria abrir aqui a nossa palestra com uma pequena prece, né? Isabela, você pode fazer para a gente, por favor? Claro, gente. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente inicia o nosso mês de setembro, que é um mês muito especial aqui no GRESG, de prevenção ao suicídio, da valorização da vida. E eu espero que todos vocês se sintam muito abraçados e acolhidos, embora a gente não possa estar no presencial. É muito bom ver todos vocês aqui. E muito obrigada novamente, Valdemir, por aceitar fazer parte aí dessa missão tão importante para a gente, viu? Vamos então fechar os olhos, elevar os pensamentos ao alto. Paz de infinita bondade, sabedoria. Pedimos que toda a espiritualidade de luz nos envolva nesse momento, que a gente deixe de lado todas as preocupações do dia a dia, acalme nossa mente, nos envolva com energia de paz, para que nós possamos aproveitar cada palavra do nosso amigo Valdemir e aprender, então, como acolher melhor, como abraçar melhor aquele que sofreu uma perda tão delicada como a perda de alguém pelo suicídio. Que nós possamos, Pai, sermos trabalhadores em favor do bem, em favor da vida, que nós sejamos sempre amorosos, empáticos, que saibamos ouvir e acolher. Fica conosco, hoje e sempre. Assim seja. Antes de passar a palavra para o Valdemir, gostaria de avisar também que na sexta-feira, no nosso site, que é www.gresg.org, vai ser lançado o nosso Gresginário, que é o primeiro webinário do Gresg. Vão ser vídeos de no máximo 40 minutos sobre o tópico família em relação ao suicídio e em relação à saúde mental e à valorização da vida também. Então a gente vai ver como que dentro do ambiente familiar, dentro do nosso lar, a gente pode desenvolver atitudes que sejam uma atitude de proteção da vida e de valorização da vida. Então espero vocês lá, viu? Valdemir, podemos começar então. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade, aí, em nome da Simone, que é a que me convida aí, que está sempre me agitando aí para o trabalho, me convidando para o trabalho. Eu agradeço a oportunidade e aos amigos aí do GRESG que me recebem com muito carinho. Falar de pós-venção, precisamos falar um pouco do ato em si para depois abordar um pouco a pós-venção. Mas acho que vale a pena começar com um pensamento do Carl Gustav Jung, que diz que nós precisamos ou devemos conhecer todas as técnicas, conhecer todas as teorias a respeito da psicoterapia. Mas quando tocarmos uma alma humana, sejamos apenas uma alma humana. Então, eu acho que por aqui a gente já pode englobar toda a pós-venção. Sejamos almas humanas ao recebermos um irmão em sofrimento. E não necessariamente numa prevenção, ou no pós-venção, ou numa situação de suicídio. Mas nós, como espíritas, como cristãos, aprendemos que devemos receber o outro, devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E lembrando, não há uma receita para uma pós-venção do suicídio, ou até uma prevenção. A gente tem algumas técnicas, conhece algumas coisas, mas não há uma receita. Para mim é uma maneira, para Simone é outra, para a Isabela é outra. Para cada um de nós vamos receber a informação ou vamos atravessar aquela dificuldade com uma situação diferente. Tem um amigo que um dia desse me disse
que dentro da doutrina espírita não há cartesianismo. Eu gostei muito disso. A doutrina espírita não é cartesiana. Muito pelo contrário, ela é quântica. Então não dá para estabelecer uma regra. Na situação X você fala isso. Aí eu prefiro ficar com o Jung. Para ajudar uma alma humana, seja outra alma humana. Porque é, em última análise, o que nos recomenda, o que nos recomendou, continua nos recomendando, o terapeuta dos terapeutas, o maior psicólogo que já existiu, né? O nosso mestre, o nosso médico, o nosso modelo e guia, lá da questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, como é que ele nos ensina a tratar o outro? Trate-o da maneira como você gostaria que ele te tratasse. Então, essa é uma situação. Mas, como eu disse, vamos falar um pouco, porque nós vivemos 2 pandemias. Falamos de uma está na mídia, é badalada, é discutida, é brigada, até politicamente, e a outra é meio que escondida, omitida. Até entendemos que, durante muito tempo, a divulgação dos casos de suicídio era um meio que tabu, não podia, porque isso estimulava. Eu não sei se estimula, eu confesso que eu não acredito nisso. Eu acredito na ajuda, não no estímulo. De qualquer maneira, nós vivemos uma pandemia do suicídio. E é uma doença, uma pandemia, que ocorre no mundo inteiro. Porque cerca de 800 mil pessoas morrem por ano através do suicídio. Gente, é quase 1 milhão de pessoas por ano através do suicídio. A gente precisa estar atento a isso. Porque nós estamos gastando bilhões com vacinas, ok, precisamos gastar os bilhões com vacina, precisamos vacinar, sem dúvida nenhuma. Mas esquecemos de irmãos que estão num estado de sofrimento tal, num estado de dor tal, que para acabar com a dor, ou na tentativa de acabar com a dor, eles acabam com a vida. Porque ninguém se mata porque quer acabar com a vida. Ele se mata porque quer acabar com a dor. E a dor, às vezes, é tão intensa que leva a pessoa a esse estado de coisas que, obviamente, nós sabemos que não vai ajudar. Mas nós não sentimos a dor do irmão. Nós não sabemos o que passa no coração desse companheiro. Então, uma outra sugestão, né, seguindo aqui ainda o modelo de Jesus, o não julgueis. Ah, é covarde, é fraco, é isso, é aquilo. Não. É um irmão em sofrimento muito grande que precisa do nosso olhar caridoso. Precisa, caridoso no bom sentido aqui da palavra, né? No sentido máximo da palavra. Que precisa de receber o nosso acolhimento, o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho. E os países de baixa renda têm uma incidência maior, por incrível que pareça. A gente lá na Suécia, no Japão, tem um número de suicídio muito grande, os países escandinavos tem. Mas nos países mais pobres, 79% dos suicídios ocorrem em países de renda média ou baixa, em países mais pobres. Em 2016, por exemplo, o suicídio foi responsável por 1,4% de todas as mortes no mundo, tornando a 18ª causa de morte. E no Brasil, acontece cerca de 11 mil suicídios exitosos por ano.
É quase 1.000 por mês. Então, e a gente olha isso ainda, como isso não é divulgado, como isso não dá Ibope, isso não dá... Infelizmente, a gente tem que colocar, né? Não dá ganho político ou monetário. Porque o outro é o ganho político, é o ganho monetário em cima da outra pandemia. Dessa pandemia do suicídio, não. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente pode, nós vamos ver aqui, nós podemos evitar o suicídio com algumas práticas que são, em termos de custos, desprezíveis. Em termos de custo monetário, desprezíveis. Praticamente sem gasto nenhum, nós podemos evitar muito suicídio. No Brasil, como dissemos, a mortalidade por suicídio foi de 6 pessoas para cada 100 mil habitantes em 2016. Registrando um aumento de 17%, cerca de 17% entre 2007 e 2016. Em 9 anos, nós tivemos um aumento de 17% de número de suicídios no Brasil. E esse aumento está relacionado especialmente ao suicídio masculino, porque é muito maior do que o feminino. A gente tem aqui alguns números do Ministério da Saúde, especialmente por região, região do Brasil, região norte, nordeste, sul, enfim. Na região sudeste, as notificações, 49% das notificações estão na região sudeste. Região mais populosa, mais rica, mais pobre também, porque há contrastes enormes entre pobrezas e riquezas. Quem passa em São Conrado, quem vai ao Fashion Mall, pode ver isso. Você vê a Rocinha de um lado e o Hotel Nacional, sei lá, os grandes coberturas do outro lado. A gente vê esse choque, essa diferença brutal que existe. Então, isso gera uma grande complicação também. Então, 49% dos suicídios estão na região sudeste, que tem 42% da população do planeta, do país. Na região sul, nós temos 25% dos casos e 14% da população. Nordeste, 17% e 27% da população. Então, alguns números para a gente ver por região. E a região sudeste aqui, infelizmente, está bem mais intensa. E a existência de um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial. Acho que todos vocês já ouviram falar disso, não precisa ser um profissional da saúde, né, da saúde mental, para saber disso. Né? Um CAPS. A existência de um CAPS reduz em 14% o risco de suicídio. Um CAPS reduz em 14% o número de suicídio. O custo da internação hospitalar pelo SUS, por autointoxicação intencional, né, envenenamento, entre 2007 e 2017, 12 mil internações. Graças a Deus, esses suicídios não foram exitosos, não foram consumados. Mas 12 mil. Ao custo médio de 3 milhões ao ano, equivalente à implantação e ao custeio de 8 CAPs. Então a gente vê o quanto poderíamos evitar com despesas, inclusive, com prevenção. O que eu gasto com a internação em um ano, dá para fazer 8 CAPs. E um CAP reduz em 14% o número de suicídio. Então, é um número altamente significativo, expressivo para refletirmos a respeito. O fato de alguém tentar suicídio ser escutado, isso é importante. O fato de alguém que tenta suicídio ser escutado por 20 minutos pode impedir
que ele tem o impulso de cometer o ato. 20 minutos de conversa. De conversa, não. De escuta. Mas aí, queridos companheiros e companheiras, escuta. Escuta é aquela coisa que Jesus diz lá, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. De uma maneira geral, nós não temos esses ouvidos de ouvir. Ainda não temos. Quando nós vamos ouvir uma pessoa que está com sofrimento e que precisa falar e que precisa desabafar, nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Nós precisamos fazer um esforço para sentir a dor daquela pessoa. Porque quando eu estou escutando uma pessoa e estou aqui elaborando uma resposta, eu já deixei de ouvir. Eu não quero elaborar a resposta, eu quero ouvi-lo. Eu quero abrir o coração. Não é ouvir só com os ouvidos físicos. Mas, como disse aqui na primeira fala do Jung, ouvir com os ouvidos da alma. Me colocar à disposição daquele irmão, daquele companheiro, daquela pessoa, para ouvi-lo. Isso quer dizer sem juízo de valores, sem julgamentos, sem críticas, sem dar, permita aqui a palavra talvez um pouco feia, mas sem dar bronca, vou mudar o termo aqui, né? Sem dar bronca no outro, sem censurar, sem achar que você é o dono da verdade que sabe o que é melhor para o outro. Sem achar que a dor dele, isso é bobagem. Foi só um cachorrinho que morreu. A gente não sabe o que representa aquele cachorrinho. A gente não sabe o que é que passa na cabeça daquela pessoa, do sofrimento daquela pessoa. Ah, mas é só um cachorrinho que morreu. E daí? Um cachorrinho. Um cachorrinho que morre. Eu já vi muitas pessoas no consultório em desespero por um cachorrinho que morreu. E nós achamos que isso é frescura. Ou muitos de nós achamos que isso é frescura. Mas sofrer porque um cachorrinho morreu? Sim, sofrer porque um cachorrinho morreu, porque qualquer outra coisa. Não nos compete avaliar o sofrimento do outro. Quando tocar uma alma, seja apenas uma alma. Só isso. Sejamos almas, para entendermos o sofrimento do outro. Então, ouvir a pessoa com ideação suicida salva a vida dele por esses 20 minutos. Se eu conseguir ouvi-lo por 20 minutos, é claro que isso aqui é um tempo médio, né? Obviamente. Mas se eu ouvir por 20 minutos, se eu abrir meu coração, abrir meus braços, abrir meus olhos, meus ouvidos, e me colocar naquela relação, né, dentro do consultório, do setting terapêutico, a gente tem aquele famoso sofá, né, aquele famoso divã, é eu me colocar no lugar daquela pessoa que está ali no divã. Então, não é aquela pessoa que está falando. Quem está falando sou eu. Quem está sentindo sou eu. E isso facilita enormemente a comunicação. O outro sabe que está sendo ouvido, que está sendo valorizado. E isso vale para a pós-venção, para os familiares. Nós vamos falar aqui das duas coisas paralelas aqui. Quando eu vou ouvir um familiar que está nessa dificuldade, eu só vou ouvir. Ele não quer ouvir coisa nenhuma, ele não quer ouvir conselho. Ainda um dia desse, recebi uma ligação aqui, quase 10 horas da noite,
de uma psicóloga, que eu nem conheço, que ela pegou meu número lá na rádio e me ligou para mim, 10 horas da noite, pedindo desculpa, mas um sobrinho dela tinha suicidado. Na casa dela, no quarto dela. Vocês podem imaginar o sofrimento dessa pessoa? Não dá para imaginar. Toda vez que ela entrar no quarto dela, ela vai ver aquela cena. Que não vou nem escrever a cena aqui para não interessa a cena, né? Mas posso falar um pouco? Pode. Ela falou 2 horas. De 10 à meia-noite, ela falou. E no final, respira fundo e vamos lá. Se quiser continuar a conversa no outro dia, a gente marca e vamos continuar a conversa no outro dia. Ouvir a dor do outro. Se colocar no lugar do outro. E as autoridades, de uma maneira geral, pelo menos os profissionais, não as autoridades, mas os profissionais de saúde mental, têm se preocupado com isso. Têm trabalhado isso. E há um esforço para mudar esses números. A OMS definiu que a data 10 de setembro, agora sexta-feira, que vai começar aí o webinário aí de vocês, né? Sexta-feira, é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Gente, vamos fazer a prevenção para não precisar da pós-venção. Me lembro aqui de uma frase do Leopoldo Machado, um dos mais antigos aí dentro do movimento espírita, deve conhecer pelo menos, foi um século, meio do século passado, um grande incentivador das mocidades espíritas no estado do Rio de Janeiro. Foi ele que conseguiu criar o primeiro congresso de mocidade espírita do Rio de Janeiro, em 1950, 40, década de 40. E ele dizia sempre, a cada sala de evangelização que nós abrimos, é uma sala de presídio, ou uma ala de presídio, que fecharemos no futuro. Me veio a ideia agora por causa da prevenção e pós-venção. Então, se eu evangelizo a criança, eu não preciso punir o homem. Aqui, homem, gênero humano. Eu não preciso puni-lo. Então, se eu faço uma prevenção, se eu estou atento a esse processo, eu vou diminuir enormemente o trabalho da pós-venção. Então, a OMS, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, estão todos engajados nesse processo. Nós, na rádio, né, eu faço um programa lá na rádio, eu faço 2, né? Eu faço quarta e sexta. E na sexta-feira, especialmente, onde eu tenho psicólogos, psiquiatras, que são meus convidados, nesse mês, nós vamos passar um mês, toda sexta-feira, falando um pouco sobre isso. Cada um vai trazer a sua abordagem. Eles vão repetir temas? Provavelmente. Vamos ter algumas sextas-feiras. 3, 10, 17, 24. 24. Em setembro só tem 4. 4 profissionais de saúde mental vão abordar o tema de maneira diferente. Prevenção e automaticamente pós-venção. A gente tem mais alguns números que nos assustam um pouco, mas é preciso trazê-los para a discussão. E às vezes a gente vê esses números aqui, são números, são coisas frias. Na terça-feira passada, hoje é terça-feira passada, estava atendendo uma mãe de uma filha de 9 anos que perguntou à empregada, para a governanta, lá, a babá, qual a melhor faca que ela poderia usar para cortar os pulsos.
Uma criança de 9 anos. A gente acha que isso é, não, isso é números, isso é ilação. Não. Isso não é viagem, isso é real. Isso está acontecendo. Pelos dados da OMS, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É a terceira causa de morte. E a sétima, assustem, por favor, se assustem, entre crianças de 10 a 14 anos. É a sétima causa de morte, suicídio. É crianças de 10 a 14 anos. Isso só acontece com o vizinho, só acontece na casa do outro, só acontece na família do outro. Não. Acontece em todas as famílias. Nós vivemos um planeta, para nós espíritas, vivemos um planeta de expiação e provas. E estamos vivendo um período de intensa agitação. É esse período de transição onde todas as forças, todos os nossos irmãos que estavam lá muito jogados lá nos umbrais lá da espiritualidade, foram trazidos para uma última chance. Então tem muitos irmãos nossos aqui que não estão satisfeitos com a reencarnação, que não estão satisfeitos com os pais. É o caso dessa criança que eu estou mencionando aqui, que eu conheço. Uma criança que foi adotada por essa mãe atual, com muito amor, com muito carinho, foi adotada recém-nascida, mas sabe que foi adotada, que foi abandonada pela mãe que a gerou. E, por favor, não vamos aqui criticar a mãe, não é essa a ideia. A gente não sabe a dor da mãe também. Então, sem essa ideia de criticar qualquer situação aqui. Mas essa criança traz na alma uma dor muito intensa. Ah, mas é uma criança. Não. É um espírito que está num corpo de criança. Mas é um espírito mais velho do que eu, mais velho do que a mãe, mais velho do que os avós. Pode ser. Então a gente tem que ter esses números na nossa cabeça. E aí, os profissionais de saúde nos sugerem que o caminho é adotar medidas preventivas de ajuda e auxílio. E uma maneira de salvarmos vida, porque 90% dos suicídios poderiam ser evitados. O número é alto, mas é o número das autoridades. 90% deles poderiam ser evitados se as pessoas tivessem tratamento para as doenças que levam ao suicídio. Se nós tivéssemos clínicas psiquiátricas, psicológicas, aí pelo SUS, que pudesse atender as pessoas. Mas, né, o SUS, quando tem esses profissionais, é uma coisa bem ainda incipiente. E quando você vai para um plano de saúde, o plano de saúde me exige que eu atenda uma pessoa em 25, 30 minutos. Se eu quiser ter o plano, eu tenho que atendê-lo em 25, 30 minutos. Mas eu gasto 1 hora, 1h10, 1h15, às vezes 1h30 conversando com a pessoa. Dependendo da situação, 2 horas. E esses profissionais, essas pessoas não têm acesso a esse trabalho, a esse serviço, que deveria estar à disposição de todos nós, para que 90% deles pudessem ser salvos. É um número alto. A maior parte das pessoas que tentam colocar fim à própria vida sofre de algum tipo de transtorno mental.
E a gente que é profissional de saúde mental, a gente ainda lida com um preconceito muito grande. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas ainda lida com um preconceito muito grande. Os estudos mostram que 100% das pessoas que cometem suicídio têm algum tipo de doença mental. E as doenças mentais não são consideradas. Como é que nós chamamos o depressivo, de uma maneira geral? Como é que o depressivo é chamado? Não é frescura? Não é preguiça? Vai ver uma loja, vai andar na vitrine, vai andar na praia. Vai olhar a loja, olhar a vitrine, que isso passa. E quando a coisa não pega mais pesado, né? Vai arrumar um armário, um tanque de lavar roupa, coisas do gênero. Essas pessoas, além de não ter o atendimento das autoridades de saúde, elas não têm o acolhimento na família. De uma maneira geral, elas não têm o acolhimento na família. Então, de novo, vamos ouvi-los com carinho, com cuidado, com respeito e nos colocar à disposição para ajudar. Porque eles estão gritando socorro. Eles estão gritando aos berros pedindo socorro. E, normalmente, eles deixam sinal. Sempre deixam algumas pistas antes da consumação do ato. E quem de nós já não ouviu um familiar nosso dizendo: a vida é uma porcaria. Eu queria desaparecer. Eu queria sumir. Eu já ouvi isso muitas vezes. Queria entrar num carro, num ônibus e nunca sair, nunca mais ninguém me vê. Isso é um desejo inconsciente de morte. E como nós somos regidos pelo inconsciente, acabamos consumando isso até sem perceber quando não temos esse apoio. Então, nem todos que pensam em suicídio, naturalmente, têm doença mental. Mas, como dissemos, 100% dos doentes, dos que cometeram, têm esse transtorno. O problema é que as pessoas querem abordar o assunto, mas negando a doença mental. Negando que a depressão, a esquizofrenia, a bipolaridade, esse tipo de doença existe. E por que nós negamos? É o preconceito ainda. Porque não tem um exame de laboratório, de imagem, que detecte. Se a pessoa está com câncer, todo mundo vai lá e abraça. Todo mundo vai lá e ajuda. Ok, ótimo. Mas se a pessoa tem depressão, é bobagem. Vai caminhar na praia. Vai dar uma corridinha, uma caminhadinha na rua. Eu costumo dizer que pedir uma pessoa com depressão, dependendo do estado da depressão, naturalmente, que ela tem vários níveis, mas pedir uma pessoa para estar com depressão para caminhar, para ver vitrine, para ir à praia, é a mesma coisa que pedir uma pessoa com a perna quebrada para correr 100 metros. Corre 100 metros que a fratura vai ser consolidada. Ela não tem condições de ficar em pé, ela está com a perna quebrada. Eu quero que ela corra 100 metros. Os nossos companheiros, nossos irmãos depressivos têm essa dificuldade. Então, precisamos ter isso em mente. Porque as doenças psiquiátricas estão aí, elas existem. São de fato. Mas, como não estão, de novo, visíveis em exames, né? Você pega um esquizofrênico, não adianta você fazer exame que não vai aparecer. Mas ele está delirando. Ele está surtando em muitas situações.
nós, se não tivermos os olhos de ver, e não precisa ser profissional de saúde, tá, gente? Por favor. Precisa ser alma humana para ouvir alma humana. Precisa lembrar de Jung. Conheça as técnicas, conheça as abordagens, conheça tudo, todos os livros, toda a literatura, se for possível, ok. Mas quando tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Então não precisa ser profissional de saúde para ajudar um familiar, um amigo que esteja com dificuldade. Não julgá-lo já é um grande negócio. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por essa dificuldade. Tem espírita suicidando, gente. Espírita. Não vamos falar de outras religiões, que não é o caso. Mas tem espíritas, dirigentes espíritas, suicidando. A gente não sabe a dor que bate naquela alma. Então tem que ter esse cuidado. O suicídio é a causa de morte mais facilmente evitável entre todas as doenças. É a causa de morte mais facilmente evitável. Aí algumas comparações aqui. Enquanto doenças infecciosas, cardiovasculares, tumores, precisam de grande aporte médico e cirúrgico, de alto custo, alta complexidade, o impedimento do suicídio pode ser feito com conversa, com ouvir e com remédios relativamente baratos. Porque há necessidade da química para uma boa parte dos doentes, né, psiquiátricos. Há necessidade da química. Porque a química é que vai equilibrar. Um bipolar, tem hora que ele está lá na euforia, está lá no ponto máximo da euforia. Ele se joga do alto de um prédio achando que é super-homem. Isso acontece. Ou ele está no fundo de poço tão grande que ele se suicida. E quando ele toma o medicamento, que é um regulador de humor, um estabilizador de humor, ele consegue estabilizar esse humor, e aí sim ele pode buscar ajuda psicológica, ajuda espiritual. Não interessa se na igreja católica, protestante, umbanda, candomblé, sei lá onde, mas buscar ajuda espiritual é fundamental. Então é facilmente evitável o suicídio. Mas ainda temos essa dificuldade. E quem está em maior risco de suicídio? Embora a relação entre ideação suicida e distúrbios mentais, em particular depressão e abuso de álcool, esteja bem estabelecida em países de alta renda, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momentos de crise, como um colapso na capacidade de lidar com o estresse da vida, tais como problemas financeiros, temas de relacionamento. Adolescência. Se temos familiares adolescentes, estejamos atentos. Não é para dar bronca. É para se colocar como amigo, como irmão. Aquele adolescente, aquela alma, não está na nossa família por acaso. Não reencarnou ali porque caiu de paraquedas ali na nossa casa. Está ali, nós temos compromisso com ela. E nós somos corresponsáveis por esses atos, por essa situação. Temos responsabilidades, sim. Não podemos nos isentar disso, eximir disso. Nós temos também responsabilidade. Então, o rompimento de relacionamento afetivo
para uma menina ou menino de 14, 15 anos, é o fim do mundo. Ou quem aqui não foi adolescente e não passou por essa situação? E quem sabe a dor que aquela alma traz no seu interior? Ah, eu passei muito bem pela juventude. Eu levei chifre, fiz isso, fiz aquilo, levei pé na bunda e estou aqui. Ok. Mas e aquele outro? Tem a mesma capacidade, tem a mesma resiliência? Não sei. E eu preciso, pelo menos em hipótese, imaginar que ele não tenha. Porque eu estou prevenindo. Eu estou fazendo uma prevenção para não fazer uma pós-venção. A adolescência é uma fase perigosa. É uma fase difícil. Atendo um rapaz, um rapaz de 20 e poucos anos, que foi lá para o consultório pela família, mandado pela família, porque ele já começou 4 faculdades e ele não consegue concluir nenhuma. E eu disse, mas você tem que fazer uma faculdade? Bem, meus pais querem. Pois é, meus pais querem. E eu quero. Ah, mas você... A expressão, né? Você come do meu angu. Então, enquanto estiver aqui, vai fazer o que eu quiser. Isso é um despotismo, com todo respeito aos familiares desse garoto. Mas ele não quer fazer uma faculdade. E ele já começou, para você ter uma ideia, ele é filho de médico. Ele começou engenharia, começou psicologia, começou odontologia e começou administração de empresa. A última foi odontologia. Ele acabou parando também. E inclusive saiu da terapia, porque não tem jeito. Eu não vou te obrigar a fazer uma faculdade para agradar seus pais. E esse garoto, é um garoto, 20 anos é um garoto, 20 e poucos anos é um garoto. Esse garoto, para entrar num estado de depressão, num estado de baixa autoestima, ele não vale nada. Ainda mais o pai, que é médico, e tá o avô médico, e todo mundo quer, ele tem que continuar o processo, ele tem que continuar na família como médico, porque é a tradição da família. Ele tentou foi a primeira que ele tentou. Não conseguiu. Então vamos para a psicologia, que está na área de saúde, também não deu certo. Então tem que ir administração mesmo. Também não deu certo. Vamos à odontologia, não deu certo. E esse garoto, se não tiver cuidado, se não tiver uma família bem estruturada, o caso ele não tem uma família bem estruturada, pode ser uma vítima. Tomara que não seja, não estamos dizendo aqui que será. Mas pode ser uma vítima. Então, é uma coisa que a gente precisa ter em mente isso na hora de olhar para os nossos adolescentes. Porque o enfrentamento de conflitos, desastre, violência, abuso, perdas, isolamento, estão fortemente associados ao comportamento suicida. E os nossos jovens, as nossas crianças hoje, né? Eu estou falando de crianças, eu estou falando dos meus netos, não podem se frustrar. É preciso, sim, eles aprenderem a se frustrar em casa, no colo, com o apoio dos familiares. Eu não posso atender a todos os desejos de uma criança. Aí eu deixo de fazer uma coisa que era importante porque eu tenho que comprar aquele presente da ReHap porque o coleguinha também tem. Eu tenho que comprar o telefone da última geração porque o colega tem. Aí vai a conversa. Mas os pais, e aí, por favor, né, não estou fazendo aqui nenhuma crítica pessoal, é de uma maneira geral. Os pais também
quando chega em casa à noite, o que é que eles fazem? Vão conversar com o filho, saber como é que foi o dia, como é que foi o trabalho de escola, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Ou ele vai pegar o telefone celular dele e vai começar a ver nos e-mails e fulano. Normalmente é isso. E aí, cada um está num quarto. Você quer falar com o filho? Ele manda uma mensagem, WhatsApp. O filho está lá no quarto, ele manda uma mensagem WhatsApp para o filho. E isso vai afastando, vai criando um gap entre as pessoas, um espaço enorme entre as pessoas. E isso vai facilitando a autodesvalorização. Né? Porque nem para falar comigo ele veio. O trabalho é mais importante. O futebol é mais importante. Tudo é mais importante. E para adolescente a gente sabe que isso é um drama. E é um drama de verdade. Para ele que não é verdade. É como um esquizofrênico. Você chegar para o esquizofrênico e falar que não tem nenhum morcego voando aqui. Então, como não tem se eu estou vendo? Para ele tem. Ele está vendo o morcego voando ali. Não adianta você dizer que não tem. E aí você não vai conseguir conquistá-lo, você não vai conseguir ouvi-lo, não vou fazer com que ele te ouça, se você já entrar na negação. Isso é bobagem. Isso é besteira. Só quem está sofrendo sabe a dificuldade que passa. Os estigmas, os tabus, né? Particularmente em torno de transtorno mental e suicídio, faz com que muitas pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida, ou que já tentaram suicídio, não procurem ajuda. E por isso não recebem o auxílio que necessita. De novo, os preconceitos. Eu não sei se foi aqui que eu falei, mas eu já falei isso em algum lugar. Eu tinha um consultório em um outro local não atual, e que não tinha uma sala de espera. Então a pessoa chegava na porta e ficava esperando até que uma pessoa saísse para abrir a porta e outra entrar. Um dia eu abri a porta para sair uma pessoa e entrar outra, olhei e a pessoa estava lá no final do corredor. Fulano, o que aconteceu? Vem! Aí ele entrou e falou, o que aconteceu? Não, cara, tem uma placa aqui na porta, psicólogo. O que as pessoas vão pensar de mim? Que eu tô maluco. Isso 2021. 2021 não. 2018. Século 21. Ainda temos esse tipo de preconceito, de situação. E aí a gente tem que trazer um pouco da doutrina espírita, não podemos deixar de trazer a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos auxilia, que nos ajuda nisso. Lá na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos. Sem motivo plausível, aparentemente, você não vê ali coisa. O cara tem tudo, o cara tem família, tem dinheiro, tem carro, tem isso, tem aquilo. Tem uma casa em Angra, tem um iate. Eu atendo uma pessoa assim. 3 meses por ano na Europa, mas está lá, no sofá, no divã dos deprimidos. E os espíritos respondem que também o efeito da ociosidade, a falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. Então, essa saciedade também pode nos levar a esse desgosto pela vida. A ociosidade também. Diz eles aqui na questão 943. Vamos dar um pulinho aqui, porque tem pessoas colocando a coisa no chat para a gente passar pela conversa. E na questão 944 e 45 também, que Kardec fala desse assunto, tem o homem direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste o direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei.
Aí, isso é uma resposta dos espíritos. Questão 944. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E aí Kardec, perguntador emérito, né? Vai perguntar, mas, peraí, não é sempre voluntário o suicídio? Não. O louco que se mata não sabe o que faz. Um esquizofrênico, um surto, um portador de bipolaridade, num surto, ele pode se matar. Eu atendo uma menina esquizofrênica que ela morava em Friburgo. E no prédio de apartamentos. Ela subiu na janela do apartamento para pegar uma nave que ela estava vendo que vinha buscá-la. E ela entrou na nave. Adivinha o que aconteceu, né? Felizmente não morreu. Era de segundo andar. Mas se quebrou toda. Essa pessoa, se tivesse morrido, teria um suicídio involuntário. Porque ela não tentou se matar. Ela ia entrar numa nave. Uma nave espacial que estava ali para apanhá-la, para passear. Vai dizer você que não tem nave? Tanto tinha que ela subiu na janela e entrou na nave. Então, é o tal do suicídio involuntário que ele fala aqui. E que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Ele diz, insensatez. É uma insensatez. Porque se trabalharmos, se olharmos, se servirmos, se ajudarmos, podemos, só pelo desgosto da vida, tá? Entendendo aqui que as doenças levam a esse estado de suicídio. E tem para encerrar aqui a nossa conversa, tem uns versinhos aqui do Casimiro Cunha, psicografado pelo Chico Xavier, que eu acho interessante para a gente passar aqui para conversar com vocês aí sobre o tema. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta numa dor e uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente. Não fala, não vê, nem anda. Trazendo aqui as consequências dos suicídios para as nossas próximas reencarnações. E também não sei se foi aqui, eu falo em tantos lugares que eu não sei se foi aqui que eu já falei, mas como eu recomendo sempre, então eu vou recomendar também, eu não sei se vocês conhecem, a Ação Cristã Vicente Moretti, em Bangu. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, vai lá visitar. E ver alguns ex-suicidas. É para a gente pensar seriamente. E por fim, gente, lembrar do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Cujo telefone, você pode ligar de celular, de fixo, até de orelhão, se existir orelhão por aí, onde, sei lá, onde existir. 188. Lá, você vai falar, você vai desabafar, você vai chorar, você vai colocar para fora suas mágoas. E, inclusive, eu atendo um rapaz esquizofrênico, que a esposa é que segura a barra dele, e um dia desse ela me disse, tô ligando para 188, porque eu não quero me matar, mas eu preciso ser ouvida. Então, é aquela cuidadora que passa 24 horas por dia cuidando de um esquizofrênico, que surta, que delira, e ela perde a energia, ela se desgasta na energia. E lembrar sempre, os cuidadores precisam de ser cuidados. Os cuidadores precisam de ajuda.
precisa de uma ajuda amiga, familiar, terapêutica, enfim, mas precisa de ajuda para poder superar essa dificuldade. Ok, gente? Essa é a nossa conversa. A pós-venção eu vou resumir na frase do Jung. De novo, conheça as técnicas, as abordagens, as teorias, mas quando for ouvir alguém, seja alma, seja humano. Isso faz toda a diferença para quem quer ser ouvido. Ok? Não sei quem está coordenando aí. Eu esqueci seu nome, desculpa. Está no lugar Matheus. 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 Com certeza. Eu só queria fazer assim, um comentário, assim, nenhuma dúvida e nada não, mas eu acho que reforçar isso. O quanto você trouxe, o quanto é importante ter essas pessoas ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio, essa rede de suporte é fundamental para essa prevenção, né? Porque se mostrar disponível, né, como você falou, tipo assim, você não precisa ter um currículo, você não precisa ser da área da saúde para poder fazer uma intervenção, só precisa ter bons ouvidos e querer ouvir, estar disponível para isso, né? Acho que saber fazer esse acolhimento, ser essa rede de apoio é o que previne, né? Acho que, como você falou, diversas situações, como no caso da adolescência, diversos problemas, porque a adolescência está num processo de diversas mudanças, tanto psicológicas, mentais, físicas. Então, é uma mudança de vida muito, muito drástica. Então, ela está num processo de adaptação, tanto com ela mesma, com a própria vida, tentando saber quem é ela nesse processo de identidade também. Então, não menosprezar a dor do outro, o que cada pessoa está passando. Eu lembro que teve um videozinho, eu esqueci como é que é o nome da apresentadora, foi até uma da Globo, né? Acho que é Fernanda o nome dela, e que ela estava falando uma simples coisa, muito simples. Ela tem um filho de, acho que, uns 4 anos, 5, 6 anos, e tipo assim, ela estava querendo chamar ele para fazer alguma coisa, mas, tipo assim, ele estava vendo um desenho dele. Isso, Fernanda Gentil. E que, tipo, ela sabia que ela não podia interferir porque ele estava fazendo uma coisa importante para ele. Era um desenho, sabe? E enquanto a gente, como responsável, assim, a gente acaba, um desenho. Ele pode ver isso em qualquer momento, ele é uma criança, ele tem tempo de sobra. Mas aquilo é importante para ele, né? Em quantos momentos, assim, da vida, nesses casos de pessoas que estão com um risco de suicídio, a gente acaba fazendo justamente o que você falou, Bruno, menosprezando, deixando para lá, rebaixando o que a pessoa está falando, sendo que podia ser um momento daquele de tentar salvar a vida daquela pessoa. Enfim. Então, Rodrigo, desculpa. Não, sabe o que é? Como não existe essa rede de apoio, infelizmente, essa rede de apoio oficial não existe, onde vai estar essa rede de apoio? Na família. Sim, com certeza, família. É a família o porto seguro, precisa ser, né? Precisaria ser o porto seguro dessas pessoas. Porque não tem um CAPS. Muitas cidades não tem CAPS. E muitos deles estão fechando. O daqui da ilha, mesmo aqui na ilha, tinha um e fechou. Sim. Então, imagina, fechar um CAPS. Onde evita 14% dos suicídios. Onde o custo é muito mais barato do que a internação das tentativas de suicídio. Sim. Mesmo tomar vacina. Né? Você toma uma vacina para gripe, não fica gripado. Pô, é uma enorme vantagem, porque não se gasta. Então, essa prevenção que nós ainda não temos, em termos de saúde mental. A outra saúde, ok, algumas dificuldades, mas ainda temos. Mas saúde mental não tem. Então, a família, Matheus, é importantíssimo que esteja atenta a isso para ser o apoio
para ser o arrimo daquela pessoa que está sofrendo. Com certeza. A Giovana, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer. Foi sem querer. Sem problemas. Então, Valdeni, temos algumas perguntas aqui para você. Sim, Eles mandaram vamos lá. no nosso WhatsApp. Vou ler aqui para você. Como eu digo nas quartas-feiras lá na rádio, para quem já me ouviu lá na rádio, né, às quartas-feiras, você pode fazer qualquer pergunta, desde que aceite ou não sei como resposta. Então, porque eu não sei tudo. Então, vamos lá. Com certeza. Vamos ver, vamos conversar pelo menos. Como lidar no dia a dia com um filho que tentou se suicidar e que sempre fala disso? Me lembra uma carta, um versículo, né, da carta de Pedro. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Isso é piegas? Não, não é piegas. E não estou falando aqui de amor piegas. De aceitar, entender, ouvir, se colocar à disposição. É claro que tem espíritos reencarnados com enormes dificuldades que têm a vontade de voltar para aquele ambiente. É uma vontade inconsciente, sem que ele tenha consciência daquilo, mas ele tem vontade. Então, ele pode até tentar ir buscar. Mas se o ambiente onde ele está hoje for tão bom quanto aquele, ou melhor que aquele, ele vai primar por esse ambiente, ele vai priorizar esse ambiente. Então, essas pessoas precisam de apoio, esse sim, precisa de um apoio terapêutico, precisa de uma ajuda psicoterápica. Muitas vezes, eu não sei a situação da pessoa, mas muitas vezes, como eu disse aqui, uma ajuda psiquiátrica, dependendo do estágio dessa pessoa, precisa de uma ajuda psiquiátrica e, principalmente, uma ajuda espiritual. E, de novo, não é espírita, é uma ajuda espiritual. Então, o tratamento, qualquer tratamento, precisa, nessa área de saúde mental, precisa envolver o psicólogo, o psiquiatra e a parte espiritual. Porque os nossos amigos, irmãos, que nós chamamos aqui de obsessores, eles não criam depressão, eles não criam bipolaridade, não criam esquizofrenia, eles não criam as doenças. Mas eles olham para nós, eles têm bastante tempo, observam com calma, veem com atenção onde está o calcanhar de Aquiles do Valdeni. É ali que eles vão tocar, é ali que eles vão mexer, é ali que eles vão impulsionar para me espetar aquele espinho que Paulo fala, né? Aquele espinho na carne que Paulo fala. Então, esse tratamento espiritual também é importantíssimo nessa situação. Se não respondi, fica à vontade para réplica. Com certeza, respondeu sim. Então, temos bastantes aqui. Sim. Vou mandar mais uma. Eu vou tentar ser mais rápido. Sem problemas. Se um ente querido se suicida, como lidar com a culpa? Sem culpa. Culpa não ajuda. Mesmo que eu tenha levado essa pessoa ao suicídio, tá? Vamos admitir por hipótese aqui absurda que eu tenha levado essa pessoa, tenha induzido essa pessoa ao suicídio. A culpa não vai me adiantar. A culpa não vai me ajudar. Eu costumo dizer que culpa é corrosiva. Ela é cáustica. Ela vai nos cortando por dentro, nos sangrando por dentro e nos matando aos poucos. Se eu tenho alguma responsabilidade em algum ato, assumo a minha responsabilidade. Induzir uma pessoa ao suicídio. Então eu vou tentar trabalhar, servir, ajudar, amar. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Vou ajudar. É o que a gente fala às vezes para as meninas ou para as senhoras, né, que cometeram aborto.
Mas como é que eu faço? Estou como culpado. Não, ajuda crianças carentes. O seu filho está ali. Seu filho não é aquele só biológico. Qualquer outro filho que você adotar, que você ajudar, é seu filho. Então, se eu tenho uma culpa, não é o caso. Mas vamos dizer, se ela está sentindo culpa, esqueça a culpa e substitui por responsabilidade. Eu fui responsável ou corresponsável por aquela situação. Então, eu preciso ajudar agora. No mínimo, orando muito. No mínimo, como se fosse pouco, né? No mínimo, orando muito por aquele irmão que cometeu suicídio. Com certeza. Próximo, o suicida está obcecado por ser considerado menos responsável pelo ato de autoextermínio. Peraí. O suicida que está obsidiado, é isso, Tissino? Obsidiado por ser considerado menos responsável pelo ato de autoextermínio? Vocês conseguiram entender? Não sei se acho que eu estou lendo errado. Fala aí, Simone. A pergunta eu vou falar aqui, se o espírito... Peraí, deixa eu ler também, que eu agora acabei me perdendo aqui. O suicida que está obsedado pode ser considerado menos responsável pelo ato de autoextermínio? Sim, sim. Entendendo que também a obsessão, o estar obsidiado, é responsabilidade dele também. Porque se eu estou obsidiado, é porque eu dei oportunidade, eu dei sintonia para aquele espírito me atormentar. Eu coloco aqui em aspas aqui. Mas, com certeza, a justiça de Deus tem muitos atenuantes. É claro que tem agravante, mas tem muitos atenuantes. E a lei, antes de tudo, é uma lei de misericórdia. Então, naturalmente, que ele tem, sim, um atenuante nessa situação. Sim. A próxima é: como podemos ajudar uma família que vive na negação, com um filho visivelmente com ideação suicida? Conversando, se for possível. Às vezes não é possível. Se ela vive numa negação constante, não é possível. Então, qual é a nossa parte nesse latifúndio? A oração. Colocar o nome dessas pessoas nas nossas preces. Eu não sei se as pessoas têm sessões de desobsessão, se você tem sessão de desobsessão, de irradiações, enfim, mas trazer o nome dessas pessoas para a desobsessão, para a irradiação, para as preces, porque em algumas situações só uma dor intensa faz nos mexer. Por isso que lá no capítulo 9, item 7 do Evangelho, a Joana nos diz lá: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E a dor faz nos mexer, faz nos sair da negação. Infelizmente. Como nós somos espíritos eternos, vamos ter tempo para reparar isso. Mas quem está de fora e puder orar, como diz, colocar na radiação, na desobsessão, isso ajuda bastante. Sim, com certeza. E só explicitando o que o Valdenir falou, nós do Grande também temos esse grupo de preces, então quem estiver precisando pode entrar em contato com a gente para que a gente possa colocar nesse grupo de preces para esse irmão. A próxima pergunta é: quando alguma tragédia impacta a comunidade escolar, a escola precisa lidar com tudo sozinha? Como fazer? Sozinha é muito difícil. Qualquer coisa sozinha é muito difícil. Uma escola, nem sempre ela tem profissionais da área de saúde. Ela tem psicólogos. Uma escola nem sempre tem. E uma tragédia... Aí eu vou lembrar aqui uma tragédia que todo mundo conheceu, todo mundo se lembra, aquela tragédia lá da escola de Realengo. Né? Acho que é coisa de, sei lá, alguns anos atrás aí, todo mundo se lembra disso. Aqueles alunos, naturalmente, ficaram traumatizados. Aquilo é um trauma geral para todo mundo. Não só os alunos,
os professores, diretores, funcionários, todo mundo traumatizado. Então, ali havia, eu não sei se houve isso, mas havia a necessidade de uma ajuda institucional da prefeitura, do governo municipal, federal, estadual, sei lá quem, mas de uma ajuda para tratar todas aquelas pessoas. Fosse o caso, nem que fosse uma terapia coletiva, terapia em grupo, mas fazer, sim, uma terapia naquela escola e em algumas situações particularizadas, que algumas pessoas sofrem mais do que outras, né? A gente encara os problemas de maneira diferente. Algumas pessoas sofrem mais. Então, essas pessoas precisam de um atendimento maior. Por isso que o Espírito da Verdade diz lá no capítulo 6, eu vim para os doentes. Eu sou médico das almas e vim para os doentes. Então, os doentes precisam de um cuidado mais próximo, digamos assim. Estou tentando abreviar aqui para atender todo mundo. Está sendo ótimo. A próxima. Como o professor pode atuar para prevenir o suicídio quando percebe que algum aluno está caminhando para essa ação? O professor é, em princípio, ou deveria ser, um confidente. É uma pessoa que o aluno confia. E se o professor está percebendo isso, ele tem inúmeras maneiras de ouvir essa pessoa. Não cobrar, mas de ouvir. E se perceber que a coisa está mais grave, conversar com os familiares desse aluno, conversar com a direção da escola, para que haja uma interferência profissional da área psi nessa situação. Porque às vezes o professor, por mais boa vontade que tenha, ele não tem habilidade para tal. O professor, em princípio, deve ter, né? O professor sempre tem habilidade. Ele tem essa maleabilidade aí para conversar. Então, ouvir esse aluno, chamar os familiares, pais, se for o caso, a direção da escola, buscar ajuda profissional. Com certeza, fazer esse primeiro atendimento para depois possa remanejar. Sim. Isso, com certeza. E a última como agir com uma pessoa que já tentou o suicídio uma vez e demonstra claramente sua vontade de tentar novamente, colocando esse interesse nas redes sociais. Apesar de estar fazendo terapia, não parece melhorar. Se fecha para alguns amigos e tenta conversar e está presente em sua vida. A gente não pode ajudar, é uma pretensão nossa, a gente tem que ter esse cuidado, porque nós não somos onipotentes. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Então, pelo menos diretamente, não dá. Então, se eu vou conversar com uma pessoa e ela não quer ouvir, isso acontece muito no consultório, porque, especialmente com adolescentes, com jovens, cujos pais mandam os filhos para a terapia, os pais que deviam estar lá na terapia, e o filho diz, o garoto chega lá e diz, não tem nada que falar, não. Eu toco guitarra porque eu gosto de tocar guitarra. Não posso tocar guitarra? Pode. Eu preciso cortar cabelo? Eu não posso deixar o cabelo grande? Pode. Então, o que eu vou fazer aqui? E aí, tá bom, não tem nada que fazer mesmo. Mas, então não vou falar com esse cara para se confessar, ir para o padre. Não tem esse jeito. Então, se você tenta ajudar uma pessoa que precisa, você está vendo que precisa, e ela não quer, a gente vai voltar de novo ao caso que eu citei anteriormente. Das preces, das radiações. Nós não podemos esquecer nunca de a prece. A prece é um antídoto, é uma vacina, a prece é um medicamento, a prece é um recurso terapêutico dos mais importantes. Então, não podemos esquecer isso. E colocar essa pessoa nas irradiações, nas preces, nas obsessões. E se ela está fazendo terapia, pelo menos é um ponto de esperança, pelo menos. Porque isso se ela leva isso para a terapia. Porque também pode ser que ela não leve.
Ela chega lá na terapia, ela está falando de outra coisa. E não dá para eu chegar, não, mas vamos falar disso? Eu não quero falar disso. Eu quero falar daquilo. E eu tenho que falar do que ele quiser, não é do que eu quiser. O terapeuta não fala do que ele quer. O terapeuta escuta e fala em função da fala do cliente, do paciente. Então, nesse caso, né, a gente espera que ele esteja falando a verdade, que ele esteja realmente usando aquele espaço para se ajudar. Se não, a gente vai orar, vai pedir de novo, vai implorar a Deus, ajuda, etc. Mas Deus respeita o livre-arbítrio dele, de querer fazer ou não fazer. Não somos nós que vamos desrespeitar. É verdade. Ok, gente? Ok, então, surgiu umas 2 perguntinhas para a gente Então, possa fechar aqui. Então vamos lá. Isso é muito bom, muito obrigado por todo mundo estar aqui participando nesse e querendo aprender mais. Se eu perguntar a alguém se está pensando em suicídio, isso coloca a ideia em sua cabeça? Perguntar diretamente é agressivo. Tem muitas maneiras de você perguntar uma coisa sem ser aquele super sincero. Né? O super sincero fica grosseiro. Né? Então fica grotesco. Não precisa, você quer se matar? Não. O que você acha da vida? Como é que são as coisas? Estou achando você meio para baixo. Tem algum problema? Posso ajudar? Isso dá possibilidade à pessoa de se abrir. Mas você chega a pensar, você quer se matar? Pô, tá maluco? Onde você viu isso? Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter habilidade para não ser o super sincero do pedaço e acabar sendo mal entendido. Sim. Bom, Denise, surgiu mais uma pergunta aqui nos nossos comentários Bom, vamos lá. da nossa querida Maria das Graças. Ela fala assim: boa noite. Eu trabalho com atendimento escolar domiciliar, hospitalar e trabalho com alunos que tentaram ao autoextermínio. A minha relação com eles tem limitações institucionais. Qual seriam ações adequadas para a prática diária com esses alunos atendidos? Desculpe a insistência, gente. Mas é isso. Colocar o coração. Ouvir com o coração. Falar com o coração. Mostrar para aquele jovem, aquelas crianças ou aquelas pessoas que eu estou efetivamente interessado em ajudá-los. De novo, lembrando Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados, inclusive as minhas deficiências. Quando eu não tenho tanta eficiência, se eu tiver bastante amor, lembrando lá Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Capítulo 13 lá da primeira carta dele aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu posso conhecer todas as técnicas de psicoterapia, todas as técnicas de atendimento fraterno, todas as técnicas de atendimento escolar, mas se eu não tiver amor, eu sou apenas um sino, usando aqui a palavra de Paulo, tá? Eu sou apenas um sino que retire. Então, colocar amor no trabalho e não se sentir a onipotente do pedaço. Vou resolver todos os problemas. Jesus não curou a todos. Muitos não foram curados. Então, nós não podemos ter essa pretensão de salvar todo mundo, de curar todo mundo. Isso é a pretensão da nossa parte. Da minha, como profissional, dessa pessoa que fez essa pergunta aí, se ela tem essa ideia, não estou falando que ela tem, mas essa ideia é uma ideia prepotente, pretensiosa. A gente tem que ter cuidado. Vou me colocar à disposição para fazer o meu melhor. Mas não é o melhor. É o meu melhor. Porque o melhor tem sempre o melhor. Né? Tem sempre alguém que faz melhor. Ok. Mas o meu melhor é esse. Então, se colocar nessa posição de
Paulo escrevendo aos Coríntios. Mesmo que eu tenha fé do tamanho de transportar montanhas, se eu não tiver amor, isso não adianta, não vale nada. Penso também com questão de, tipo, de se sentir incapaz e, consequentemente, vem a questão da culpa também, que não é a Pois é, que não é. pretensão. Que não é. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque, estava até falando isso semana com uma pessoa no consultório. Excesso de humildade, excesso de modéstia, pode ser um orgulho embutido aí atrás. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Mas eu sou um zero à esquerda, mas eu não sei coisa nenhuma. Mas cuidado. Vós sois a luz do mundo. Conhece essa frase? Conhecem essa frase? Não foi eu que disse. Vós sois o sal da terra. Vós sois deuses. E podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então não vou me colocar aqui, eu sou um zero à esquerda. Não. Eu sou um espírito imperfeito. Ainda. Mas posso, mesmo na minha imperfeição, fazer muitas coisas boas. E acho que cada um de nós pode fazer isso. Com certeza. Maria das Graças falou: gratidão pela explicação, o pulsar do amor nas ações diárias. Amar com cuidado e sempre atenta às minhas atitudes. Abre aspas. Vós sois a luz do mundo. Fecha aspas. Com certeza. Muito obrigado, Maria das Graças. E a última pergunta é: o que devo dizer praticamente a alguém que tem pensamentos suicidas? Diga que o ama. Não precisa ser amor, homem e mulher. Mulher, homem. Um amor de irmão. Um amor de amigo. Diga que o ama. Se coloque à disposição para ajudar. Ofereça os ouvidos. Mas ofereça os ouvidos. Como eu disse aqui no início da conversa. Não é oferecer os ouvidos e elaborando aqui uma resposta, porque isso é... Eu sei a solução desse problema. Eu não sei. Eu não sei a solução do problema de ninguém. Então, se eu estou ouvindo uma coisa e já estou elaborando a solução, eu não sei a solução de nada. Eu não tenho solução. Então, escute. Converse. Ouça. Ame. Isso vai, se não resolver, pelo menos amenizar a situação. Porque é muito bom você saber que você é amado. É muito bom saber que as pessoas gostam de você. E a gente amar também é melhor ainda, né? É melhor amar do que ser amado, como disse Francisco de Assis, né? É amando que se é amado, perdoando que se é perdoado, né? Morrendo que se vive. Então, por aí que a gente precisa caminhar. Sim, uma coisa que eu penso, assim, só para poder fechar, no seu raciocínio, Valdemir, é que normalmente a gente acha que a gente vai ter que ter as melhores palavras para poder ajudar alguém. Não, acho que só sempre o ato de poder mostrar disponibilidade, mostrar que os seus ouvidos estão à disposição para aquela pessoa naquele exato momento é o que pode ser a solução. Talvez o ato dela só de expressar o que ela está sentindo já é o que ela mais precisa naquele momento. Às vezes, Matheus, a melhor palavra é o silêncio. Lembrando aqui uma fala de Francisco, o de Assis, para os seus seguidores lá, os seus irmãos frades. Saiam para pregar o evangelho. Se for preciso, use palavras. Então, se for preciso, use palavras. Mas, em muitas situações, a melhor palavra é o silêncio. Com certeza. Então, gente, queria agradecer a presença de todos. Foi muito gratificante. Cada pergunta, assim,
Muito obrigado também, Valdenir, por todos os esclarecimentos, por essa palestra sensacional, que com certeza nos trouxe muitas reflexões, muito mais esclarecimento ainda. Queria pedir para a Gilmara fazer nossa prece de encerramento. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Então, Valdenir, vou estender aí o agradecimento que o Matheus fez em nome de toda a família Gresg. Com certeza esse é um mês muito especial. A gente sempre fala que não só o mês de setembro, mas que o Gresg ele traz sempre essa ideia do ano amarelo, para a gente poder cada vez mais ajudar essas pessoas, nos ajudarmos também, porque a gente nunca sabe se amanhã a gente pode estar vivendo essa dor, pode estar sentindo isso que faz com que as pessoas, né, tenham essas ideações. Então, muito, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Gente, então vamos elevar os nossos pensamentos, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos sentir abraçados por essa espiritualidade amiga, sempre nos amparando, está sempre do nosso lado. Que possamos, sim, acreditar que nunca estamos sozinhos. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre e irmão, todos eles, com certeza, estão sempre esperando, nos ajudando, estão sempre nos amparando. Que nós possamos sempre, em cada momento de dúvida, em cada dor, em cada angústia, possamos elevar o nosso pensamento, fazer uma prece. Quando estivermos em dor, quando estivermos sofrendo, quando vimos alguém que está sofrendo, possamos, como o Valdenir trouxe para a gente hoje, tantos esclarecimentos, que possamos ser o ombro amigo, que possamos ser os ouvidos, que possamos ser o colo, que possamos também, Pai, nos auto-amar. Não esqueçamos jamais que somos importantes. Que nossa vida é importante, que a nossa encarnação é importante. Muito obrigado, Pai, por essa noite de amor, essa noite de luz. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Valdenir, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Boa noite, muito oportunidade. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada por tudo aí.